Palavra da Vida, com o Padre Marcos, missionário redentorista. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que nos orienta e que nos forma. E como é bom escutarmos a palavra, como é bom compreendermos a palavra, como é bom fazermos esse caminho de clareza diante da palavra para entender o que o Senhor nos pede e nos esforçarmos para colocar em prática a cada dia. É muito bom olharmos para o nosso caminho e percebermos que estamos sendo transformados pela palavra de Deus, nos tornando pessoas melhores, que as nossas relações são melhores por causa da palavra de Deus, por causa da nossa tentativa de cada dia, nas pequenas coisas e colocando em prática aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor. E Jesus, hoje no Evangelho, com a sua linguagem muito simples, com o seu jeito direto de falar, ele nos diz que nós muitas vezes temos sabedoria para muitas outras coisas, entendemos de muitas coisas do mundo, do clima, da natureza, mas que muitas vezes nós não entendemos os sinais da ação de Deus na nossa vida e o que Deus está nos pedindo. Jesus, ele nos chama a atenção para esse exercício da sabedoria também das coisas de Deus, do estarmos atentos ao que Deus nos pede, de criarmos esse senso de sabermos o que é certo, o que é errado diante da palavra de Deus. A igreja chama isso de sinais dos tempos, de como Deus vai nos falando ao longo da história, ao longo da vida. Nós poderíamos dizer que nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, existem também sinais de Deus. E que não adianta sabermos teorias de como que chegou o coronavírus, de como que ele é passado, se também nós não sabemos os sinais de Deus para nós nesse tempo. O que é que Deus nos pede? É preciso rezar pedindo a graça de Deus e termos essa compreensão, essa sensibilidade de percebermos sempre a voz dele revelada ao longo da história, ao longo da vida. Nos permitimos sermos guiados pelo Senhor. E Jesus fala de um exemplo, às vezes no caminho da vida, estamos aí com limitações, com indiferenças, com dificuldades nos relacionamentos com nossos irmãos, com a falta de perdão. E isso a gente não entende, que faz mal para a nossa vida, que faz mal para o nosso coração. E estamos caminhando para a nossa própria condenação. Estamos caminhando ao longo da vida, acumulando coisas no nosso coração que estão nos adoecendo o nosso espírito. E muitas vezes nós não damos conta, mas sabemos explicar tantas outras coisas. Temos teorias para tantas outras coisas. Temos soluções para os problemas do mundo, para os problemas dos outros, mas não sabemos solucionar os nossos próprios problemas espirituais. Insistimos muitas vezes em fazer um caminho na teimosia de cultivar atitudes e sentimentos que são contrários à palavra de Deus. É preciso ter essa sensibilidade de perceber os sinais de Deus no nosso próprio caminho. O que é que no meu caminho não está bem? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso transformar? Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, essa graça a Deus. Peçamos as luzes do Espírito Santo para reconhecer na nossa própria vida os sinais, a voz, o olhar de Deus, o que Deus nos pede a cada instante.
e que possamos nos entregarmos a Ele, para que a transformação aconteça a cada dia na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em bondade te abençoe, te livre de todos os males e todos os perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que bom é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que bom é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência que, como eterno, faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que bom é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho que nos faz sábios para guiar homem, mulher, jovem e velho. Nós guiaremos ao santo altar.